Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Meu irmão e minha irmã, aqui é Frei Wanderlan, trazendo para você a breve reflexão do Evangelho do dia. Hoje nós meditamos o Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, versículos de 23 a 27. É um evangelho conhecido nosso da tempestade acalmada. Porém, nesse evangelho, eu gostaria de destacar, nesta meditação de hoje, a pergunta que Jesus faz para os discípulos que estão ali, agoniados por causa da tempestade. E não é sem motivo, né? Eu já estive nas ilhas de Macapá fazendo pastoral na época que eu era noviço, e nós íamos de barco de uma comunidade para outra e pegamos uma tempestade no meio do rio. E de fato, o barco joga de um lado para o outro em uma ventania e ondas, né, que se formam. Isso num rio, né? Não era nem o mar, era o rio. O rio tem menos ondas, tem menos agitação. Mas o barco jogava de uma maneira de um lado para o outro que você compreende por que naquela época Jesus com os discípulos na barca e os discípulos ali vendo toda aquela agitação se apavoraram, porque de fato quem faz essa experiência sabe que não é brincadeira, é algo mesmo que preocupante. Mas Jesus, ele se volta para os discípulos e diz: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? E aqui nós podemos meditar a questão do medo. O medo nas nossas vidas, que como um mecanismo de autodefesa, de preservação, ele não é algo ruim. Uma pessoa que não tem medo, que não tem receio diante das situações, diante de certos perigos, é uma pessoa imprudente. E uma pessoa imprudente vai ter a tendência a fazer besteira, porque vai acabar se precipitando, tomando decisões que não deveria tomar, e às vezes sendo até impaciente, arrogante, se prejudicando e prejudicando os outros. Então, o medo, numa justa medida, equilibrada, ele é necessário. E a pessoa que não tem medo, alguma coisa está errada com ela, porque é preciso ser muito prudente com pessoas que dizem: eu não tenho medo. Porque o medo, como um mecanismo de alerta, nos ajuda, né? Nos ajuda a ter uma sadia prudência. No entanto, nós temos aquele medo também que é síndrome do pânico, que a pessoa sem ver por quê tem medo de qualquer coisa,
coisas que não tem motivo de ter medo, tem medo até de sair de casa, de falar com as outras pessoas. Então aqui é uma doença e a pessoa precisa procurar um psiquiatra para fazer um tratamento, para poder tratar-se e superar, né, essa doença. Porque assim como o nosso corpo adoece, também adoece o nosso psiquismo, a nossa mente, e precisa de tratamento. Mas nós temos um outro medo que nos afeta. É um medo que muitas vezes é fruto de uma ansiedade, de um excesso de preocupação, de um ficar alimentando e remoendo pensamentos negativos, antecipando coisas que nós não temos certeza. É uma preocupação exagerada. Então, para nós superarmos esse tipo de medo que gera ansiedade, que faz com que nós nos preocupemos exageradamente, é preciso que nós aprendamos a controlar o nosso pensamento. Em que sentido? A não ficar alimentando aquele medo, a não ficar pensando direto, ali se angustiando, rodando, girando em cima do problema, da situação que está gerando uma ansiedade, lembrando, relembrando, pensando, né? Então, é importante que quando vierem esses pensamentos de medo, de ansiedade, de preocupação exagerada, a gente diga não. Eu não vou ficar alimentando isso. Deixa eu me concentrar em outra coisa. Deixa eu alimentar outro tipo de pensamento. Eu não quero alimentar isso. E deixa para lá. É o famoso deixar para lá mesmo. Eu não estou nem aí para isso aqui. Eu não vou ficar alimentando isso dentro da minha mente, do meu coração, porque isso vai me fazer mal, e cortar. Porque quando a gente alimenta o medo, gera ali uma ansiedade, uma preocupação exagerada, e o medo vai nos paralisando. Tem gente que tem medo de falar, e é preciso enfrentar esse medo, ir lá e falar. Tem gente que tem medo de dirigir, e é preciso enfrentar esse medo, aprender a dirigir. E ir superando de pouquinho em pouquinho, de etapa por etapa. Tem gente que tem medo de ser reprovada pelas outras pessoas, porque eu quero a aprovação das outras pessoas em tudo, eu preciso da aprovação. Não se preocupe, nós seremos reprovados e não receberemos a aprovação de muitas pessoas. Não tenha medo disso. A vida é assim. Alguns concordam conosco, outros não. Alguns aprovam um certo procedimento, outros não. Desde que você tenha opiniões equilibradas, com bom senso, justas, honestas, íntegras, sem exagero, sem fanatismos, vai ser normal alguém reprovar ou não, concordar ou não com você. Então não tenha medo disso. Tem gente que tem medo de perder as coisas. Tem gente que tem medo de perder pessoas. Então não tenha medo. Essa é a dinâmica da vida, né? Na vida nós ganhamos, nós perdemos. E é normal. E eu não posso deixar de fazer as coisas, eu não posso deixar de tomar atitudes, eu não posso deixar de conviver com as pessoas porque eu tenho medo de perder coisas e pessoas. Porque assim o medo me paralisa e eu acabo não vivendo aquilo que eu precisaria viver, as experiências que eu precisaria adquirir para crescer, para amadurecer. E se eu perder algo, paciência,
eu ganhei uma série de outras coisas, no sentido de que eu me enriqueci, no sentido que as experiências que eu vivi me ajudaram a ser alguém melhor, me tornaram uma pessoa mais sábia, me trouxeram conhecimento. Então, na vida, eu vou ganhar e vou perder muitas coisas. Não tenhamos medo disso. Tem gente que tem medo do fracasso, tem medo de errar, tem medo de falhar. Não tenha medo. Tem gente que, eu não vou fazer isso porque eu tenho medo de errar. Eu não vou fazer isso porque eu tenho medo de fracassar. Meu irmão, minha irmã, faça. E tomara que você fracasse várias vezes. É melhor você ter tido a experiência do fracasso do que nunca ter tentado. É melhor você ter tido a experiência de errar do que nunca ter feito nada. É melhor você ter tido a experiência de falhar do que nunca ter feito a tentativa de conseguir algo. Então não tenha medo do fracasso, do erro, da falha, também fazem parte da vida. E também o fracasso, o erro e a falha trazem para nós lições de vida, amadurecimento, experiências que nos enriquecem, sabedoria, nos ajudam a crescer como pessoas. Muitas vezes o nosso fracasso, o nosso erro e a nossa falha nos ensina muito mais do que o nosso sucesso e o nosso êxito. Nós nos tornamos muitas vezes pessoas melhores diante do fracasso, do erro e da falha. E é melhor eu ter tentado e não ter conseguido do que eu jamais ter tentado, porque senão eu vou ficar naquela égide do se eu tivesse feito, se eu tivesse tentado, se eu tivesse tomado a iniciativa. Não. Claro, com a devida prudência, claro, com o devido equilíbrio, claro, com o devido bom senso, a gente deve se lançar, de viver, de, digamos assim, vivenciar as experiências, e se no meio dessas experiências da vida eu fracassar, eu errar, eu falhar, ora, aprendamos com o fracasso, com o erro, com a falha, levantemos após cada queda e recomecemos tudo de novo, e recomecemos como pessoas com mais experiência, com mais sabedoria, adquirido por aquele fracasso, por aquela queda, por aquele erro, e tranquilos com a sua consciência em paz, porque você pelo menos poderá dizer assim: olha, eu tentei, não deu certo, mas eu tentei. Eu não obtive o sucesso que eu esperava, mas eu me esforcei. Isso vai te dar uma tranquilidade, porque você sabe que você fez tudo aquilo que precisava ser feito e se esforçou como precisaria ter se esforçado. Agora, se não deu certo, muitas vezes não dependeu de você e muitas outras vezes não era para dar certo mesmo. Paciência, a vida é assim, cheia de altos e baixos. Então, não tenhamos medo. Porque, do contrário, digamos que você tem que fazer uma prova para um concurso. Não vou fazer porque eu tenho medo de ser reprovado. Bem, se você não fizer, como é que você vai saber se você vai ser reprovado ou não? Vai que você seja aprovada. Eu não vou aprender a dirigir porque eu tenho medo. Não, mas aí se você nunca tenta aprender para poder superar esse medo, como é que você vai conseguir fazer outras coisas na vida? Então, medo nós temos, mas é preciso enfrentar o medo. E até mesmo quando as coisas derem errado, meu irmão, minha irmã, elas estão dando certo. Porque aquela experiência sempre será uma riqueza para você. E não se concentre
no medo do fracasso ou do erro. Se concentre na experiência que você vai fazer. Seja qual for o resultado que essa experiência trouxer para a sua vida, será uma riqueza, ou de sucesso ou de fracasso, mas será uma riqueza. Você se enriquecerá. Tem gente que tem medo dos problemas, do sofrimento. Não tenha medo. Com Deus, buscando apoio no Senhor, em frente. Com Deus, buscando força numa vida de oração, de intimidade com Deus, tenha paciência e aos poucos supere, vai encontrando as soluções. E aquilo que não tiver solução, já está solucionado, está. Então, vamos para frente, vamos caminhar. Então, não tenha medo. Porque se você tem medo do problema e do sofrimento, como é que você vai superá-los? Se você não encarar no dia a dia as situações com muita paciência, com muito amor, com muita misericórdia, com muita compaixão, com muita perseverança, com muito esforço. É assim. Então não deixemos o medo nos paralisar. Diante de um problema, vamos tomar as providências necessárias para enfrentar aquele problema. Vamos fazer aquilo que é possível fazer. E depois que eu já tiver tomado todas as providências e feito o que é possível fazer, eu vou esfriar a minha cabeça. Eu vou ficar em paz. Porque pode até ser que o resultado não seja aquilo que eu esperava, mas eu já fiz o que eu precisava fazer. Eu não deixei o medo me paralisar e nem o pessimismo. Por isso, meu irmão, minha irmã, não deixemos o medo atrapalhar a nossa caminhada. Não deixemos o medo nos impedir de tomar as decisões que precisamos tomar, de fazer aquilo que precisamos fazer na nossa vida. E se porventura nós errarmos, que bom. Mesmo que você não obtenha o sucesso que você espera, você já é um vencedor, uma vencedora, porque você tentou, porque você se esforçou, porque você fez o que estava ao seu alcance e porque aquela experiência, seja ela positiva ou negativa, ela vai te enriquecer e te tornar uma pessoa mais madura, mais sábia, mais prudente, mais cheia de uma riqueza, porque as experiências da nossa vida sempre são riquezas, sempre são um tesouro com as quais nós podemos aprender e nos tornarmos pessoas melhores. Deus abençoe e que nós possamos enfrentar os medos da vida de uma maneira equilibrada, apoiando-se em Cristo Jesus e no seu auxílio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.